Amém? Abra sua Bíblia, querido. João 18, do versículo 4 ao 9. Eu vou estar fazendo essa leitura, e aí depois eu vou pedir que você, se você quiser, você anote os versículos, você acompanhe, tá? Como nós vamos usar vários versículos, vários livros, vários textos, então, se você ficar abrindo aí, eu quero que você preste bastante atenção nessa noite, naquilo que Deus tem falar para você. Amém? Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, eu quero orar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez nessa noite. Amado Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, ó Deus, nós oramos declarando e clamando para que anjos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, céus abertos, que anjos estejam, ó Pai, neste local agora, ó Deus, tocando a vida de cada um, ó Pai, ministrando desde já, ó Pai, sobre a vida de cada um, falando a cada coração, Deus. Senhor Deus, o Senhor tem toda a autoridade, Espírito Santo de Deus, você tem toda a autoridade. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo, te louvando e te exaltando. Amém, amém. Querido, nós estamos chegando próximo à Páscoa, né? Semana que vem já, sábado e domingo de Páscoa. Então, se você perder o que vai acontecer aqui no sábado, você vai ter a oportunidade de assistir novamente no domingo. Mas eu tenho certeza que se você vir sábado, você vai querer voltar no domingo. E ainda vai trazer mais gente com você. Amém? Então não fique de fora. Nós estamos preparando algo realmente tremendo, né? E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente impactado pelo que vai ser ministrado aqui no sábado e domingo. E nós estamos chegando à Páscoa, uma data muito especial para todos os cristãos. É uma data muito especial, é uma data muito comemorada, é uma data profética, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês, o tema da mensagem dessa noite é os milagres da cruz. As 18 últimas horas de Jesus. As suas 18 últimos minutos, as suas últimas horas, Jesus ele realizou ali vários milagres até a sua crucificação. E nessa noite é isso que eu quero compartilhar com você, esses milagres que ele trouxe. O texto fala que Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras, né, onde era um local de costume ele estar ali orando. Se você puder pôr um fundo para mim, fazendo favor. Onde ele estava ali orando, onde ele estava ali, como de costume, algumas versões falam que Judas já sabia onde Jesus estava, porque ali era um local de costume, onde Jesus ia para orar, né, que era o Monte das Oliveiras. Muitas pessoas acham que Jesus era um mártir, que Jesus era um coitadinho, um simples cordeiro que Deus enviou para que morresse no meu e no seu lugar, que Jesus ele estava ali não sabendo qual era o seu papel. Coitado de Jesus, né? Muitas pessoas tratam Jesus dessa forma. Querido, Jesus não era assim. Jesus era Emanuel. Jesus era o Rei, o Salvador. Era aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso. E ele sabia disso. Ele sabia quem ele era. Talvez o que falte para você nessa noite é saber quem é Jesus na sua vida. E nós vamos trabalhar isso nessa noite. Mas Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia tudo o que ele ia passar, e o livro de João fala que ele sabia o que estava por vir. Você imagine comigo essa cena, um vale, Jesus está no Monte das Oliveiras, e há um vale, já era tarde da noite, já era final de tarde, já estava escuro, cerca de 200 homens era mais ou menos os soldados que estavam ali,
Aqueles soldados, eles vinham marchando, e agora você imagine 200 homens marchando com tochas na mão, com lamparinas, com luzes. Vinha ainda ali alguns fariseus, juntamente com Judas, um de seus discípulos. Agora você imagina essa cena, eu gostaria que isso passasse na sua cabeça agora. Essa cena, Jesus ali no monte orando, ele já sabia o que estava por vir. Ele sabia porque estava por vir, porque num outro texto, no Monte da Transfiguração, quando aparece Elias e Moisés para Jesus, ali eles vieram preparar Jesus para que a sua hora era agora. Ali Jesus ele é preparado. Ali Jesus é preparado. Mas agora eles veem aqueles soldados, agora imagina como ficou a cabeça dos seus discípulos. Imagina se você fosse um desses discípulos, vendo aqueles 200 homens marchando, guerreiros, eles vindo em direção. Irmãos, eu tenho certeza que muitos pensariam como eu: por onde que eu corro? Jesus, nós só estamos aqui com só nós, somos só 10, 12, quer dizer, 12 não, né? Porque um já estava lá. É só a gente, vamos correr. Mas aqueles homens, eles não correm, eles não se desesperam. A Bíblia não relata o desespero deles, não relata que eles tentam fugir, porque eles também sabiam quem era Jesus. Muitas vezes nós temos fugido dos nossos problemas porque nós não entendemos e não sabemos ainda quem é Jesus na nossa vida, e o preço que Ele pagou para que eu e você estivesse aqui. Monte das Oliveiras, ali aonde produz azeitona, oliveira, ela é prensada. Ela é prensada até que saia um caldo vermelho, até que esse caldo ele saia. E é neste lugar onde Jesus tem um encontro poderoso. E aí é o primeiro milagre que o sangue de Jesus traz na cruz. Eu quero ler para vocês, Lucas 22, de 41 a 44, fala assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ele estava no Getsêmani, ele estava orando e ele já estava preparado para o que ia acontecer. E aqui o primeiro milagre que Jesus realiza nas suas últimas 18 horas de vida é quando ele transpira sangue. Ali é o primeiro momento onde sai sangue do Cordeiro de Deus. Pastor, mas por que ele suou? Por que ele estava tão tenso assim, se ele já sabia aquilo que ele ia passar? Jesus ele fala para Deus, ele fala: Pai, aparta-te de mim este cálice. Jesus não fala para Deus: aparta-te de mim a cruz. Ele fala sobre o cálice. Mas que cálice é esse? Por que esse cálice? Querido, esse cálice é onde estava prensado todo o nosso pecado. Todo o meu pecado e o seu pecado, Deus colocou nesse cálice, e Deus prensou e falou: agora, meu filho, você vai beber esse cálice, você vai se fazer pecado. Jesus era um homem que não havia pecado. Jesus era o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem máculas, não havia pecado em Jesus. Mas agora Jesus vai conhecer o pecado. Por isso que Jesus fala: Pai, aparta-te de mim este cálice. Jesus não fala: aparta-te de mim a cruz, porque a cruz ele já estava preparado para passar, mas ele não queria sentir o pecado, ele não queria sentir o ódio, ele não queria sentir a depressão, ele não queria sentir a tristeza, ele não queria sentir a solidão, ele não queria sentir a raiva, ele não queria sentir
tudo aquilo que nós sentimos. Ele não queria sentir o peso de um adultério, ele não queria sentir o peso de um vício. Mas agora Deus fala assim: filho, aqui está todo o pecado da humanidade, e que para a humanidade ela seja livre, liberta deste pecado, é necessário que você beba deste cálice. Jesus agora ia conhecer a morte, porque o pecado trouxe a morte ao mundo. Nós fomos feitos para serem seres celestiais, mas através do pecado a morte entrou. E agora Jesus também conheceria a dor da perda, a dor da morte. 1 João 1,7 fala: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele se fez pecado por mim e por você. A palavra de Deus fala que ele se fez pecado. O Cordeiro sem pecados, ele se fez pecado por mim e por você. O profeta Jeremias fala lá em Jeremias 25, Deus falou para Jeremias: todos os povos devem ter o seu próprio cálice, com o seu próprio pecado, e todo povo tem de tomar até o último gole de todo o seu pecado, para condenação e maldição. Mas agora Deus está falando para Jesus: olha, todo o pecado está aqui neste cálice, tome, beba, até o último gole. Jesus, ele sente as dores que eu e você sentimos. Jesus se faz pecado por mim e por você. Nessa noite, se você sair daqui entendendo o poder da cruz e o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida, já valeu toda a história dessa igreja aqui nesse bairro. Porque não tem poder maior do que o nome e o sangue de Jesus. Não tem, querido. Jesus fez isso para salvar você. A coisa mais preciosa que você pode dar a Ele é o cálice da sua vida, cheio dos seus pecados. Assim a morte de Jesus não será em vão. O primeiro milagre que Jesus realizou foi nos livrando do pecado. O segundo milagre que Jesus realiza, que Jesus traz e que o sangue dele traz, é a redenção. Mateus 26, 65 a 67 fala assim: foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir blasfêmia. Que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe deram tapas. Irmãos, Jesus, ele é retirado do monte, ele é levado até a casa de Anás, um fariseu. E naquela época, para que um julgamento ele se tornasse válido, era necessário que houvessem dois processos, duas audiências, vamos falar assim. E ali, quando ele chega ali, ele leva um soco. Mais uma vez, ele é agredido. Mais uma vez, sai sangue. E esse sangue foi para a redenção. Pastor, mas que redenção? Que redenção é essa? Que redenção é essa que Ele nos deu? Bom, sabe o que acontece? Muito crente, muito cristão, ele muitas vezes comete seus pecados, mas os nossos pecados, nós entendemos que nós fomos perdoados, nós entendemos que Jesus, ele nos perdoa do nosso pecado, mas o diabo, ele nos culpa, ele nos acusa, e aí nós começamos a ter um sentimento de culpa, de incapacidade. E redenção do sangue de Jesus é agora toda essa culpa que estava sobre você. Agora Jesus vai tirar toda essa culpa, Jesus vai tomar para Ele essa culpa. Jesus foi acusado injustamente. Quantas vezes você já foi acusado injustamente, mas agora Jesus está falando: ei, eu estou sendo acusado no seu lugar.
Toda a culpa que havia sobre você, agora eu estou me colocando à sua frente, e toda a acusação está vindo sobre Jesus. Jesus se coloca no nosso lugar de culpa. Quantas vezes você fala assim: Deus, eu não consigo viver mais profundo, mais intimamente, espiritualmente contigo, porque eu tenho culpa, porque um dia eu pequei, porque um dia eu me machuquei, porque um dia eu machuquei alguém, porque um dia eu adulterei, porque um dia eu roubei, porque um dia eu matei. Ei, Deus está falando para você: filho, eu estou tirando a culpa de cima de você, eu estou arrancando a culpa. Essa culpa não é sua, eu lavei os seus pecados com o meu sangue, eu morri por sua causa. Então a culpa que estava sobre você, Jesus levou. Toda a acusação, e ali aqueles homens acusam Jesus de blasfêmia, acusam Jesus de mentiroso, de um falso rei. Eles agridem Jesus, Jesus mais uma vez sangra. E nesse processo de 18 horas, irmãos, Jesus sangrou por 7 vezes. E cada vez que Jesus sangrou, ele realizou um milagre. Tamanho é o poder que há no sangue de Jesus. Tamanho é o poder que há no sangue de Jesus. Colossenses 2,14 fala assim: Deus cancelou a escrita de dívida contra nós e removeu, pregando-a na cruz. Olha que coisa linda. O dia que você pecou, foi feita uma nota promissória. O dia que você pecou, foi escrito uma nota promissória com o seu nome. Eu estou te dando um exemplo. Quero trazer uma ilustração para que você entenda. E essa nota promissória foi colocada o seu nome. Só que agora Jesus, ele chega, ele pega essa nota promissória, e ele com um prego bem grande, ele vem e coloca na cruz. Ele fala: eu tomei essa nota promissória das mãos do diabo que te acusava. Eu assumi a sua dívida. Eu assumi a sua dívida. A culpa que estava sobre você, agora ela está sobre mim. Apocalipse 12:11 fala assim: eles venceram o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Gálatas 5:1 fala: portanto, permaneçam firmes na liberdade com Cristo que nos libertou. Cristo te libertou, querido. Cristo te chamou para viver uma vida de liberdade. Cristo te libertou. O seu pecado, ele não foi perdoado na cruz, ele foi arrancado de você. A nota promissória que havia contra você, não foi Deus que escreveu. Essa nota contra a sua vida, quem fez isso é o diabo. Ele lança a culpa sobre você, e agora Jesus prega na cruz, arrancando toda a culpa que estava sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Terceiro milagre, Jesus limpa a nossa consciência. Naquele momento, na casa de Caifás, Jesus ele é julgado na casa de Anás. Ali ele é condenado, mas como havia que ter outro julgamento, Jesus é levado até a casa de Caifás, do sumo sacerdote Caifás. E quando chega lá, também ele é condenado. E ali mais uma vez ele é agredido, sua barba é arrancada, seu cabelo é arrancado. Eles arrancam a barba de Jesus, eles puxam, eles arrancam o seu cabelo. Mais uma vez Jesus, ele derrama sangue. E aí o terceiro milagre que o sangue de Jesus traz, é que ele limpa toda a nossa consciência. Ao longo dos anos, vimos pessoas genuínas, que sabem que Deus perdoou os seus pecados, e que as acusações do maligno devem ser silenciadas, mas ainda lutam com o sentimento de culpa. O sangue de Jesus não somente limpa o nosso coração do pecado, tirando toda acusação, mas também limpa a nossa consciência que nos acusa na alma. Hebreus 9:14 fala assim: e o sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas, assim podemos servir ao Deus vivo. 1 Timóteo 4:1 e 2 fala assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios,
Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O pecado faz com que a nossa consciência fique adormecida e se torne obscurecida e menos sensível para discernir entre o bem e o mal. Isso influencia negativamente a nossa consciência de Deus. Pastor, como a nossa consciência? Irmãos, estava até compartilhando hoje com os meninos lá em casa. Eu fui fazer um treinamento já faz uns 2 anos. E quando eu cheguei lá, nós ficamos em 5 homens em um quarto. E havia um rapaz, um homem, nos seus 40 anos. Irmãos, ele passava muito creme. Era creme no pé, era creme na perna, era creme no corpo. Depois ele passava perfume, creme no cabelo, desodorante e no tênis, em tudo. Na mão. Eu nunca tinha visto um homem passar tanto creme daquele jeito. Né? Nunca tinha visto. Talvez o seu marido faça isso em casa. Mas eu nunca tinha visto. Irmãos, e eu tenho um casal de psicólogos, amigo nosso, eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, rapaz, tem um cara aqui no quarto, ele passa muito, exageradamente, mas muito creme, muito perfume, tanto que eu tenho que sair do quarto, porque eu tenho uma certa alergia a perfume, né? Então eu falei assim, eu tenho que sair do quarto, eu só volto uma meia hora depois. Tanto que aí depois eu pedi, que falei, cara, por favor, passa no banheiro, senão eu não consigo ficar aqui. E aí nós conversando, aquele jovem, eu falei assim, rapaz, por que você não tem uma mulher? Todos que estavam no quarto eram casados, só ele que não. Eu falei assim, poxa, casamento é bom, cada um estava com saudade dos filhos, aquela coisa toda. E aí eu falei assim, eu notei também que você passa muito perfume, muito desodorante, né? Você deve ser solteiro, né? Ele falou assim, não. Eu fui abusado até os 15 anos de idade. E para eu não sentir o cheiro do abuso, eu me encho de perfume, eu me encho de creme. Para que quando eu sinto o meu cheiro, eu não tenha nojo de mim, não venha a minha consciência daquilo que fizeram comigo. Na hora, meu irmão, eu fiquei assim, sem resposta. Na hora eu fiquei sem resposta. E aí ele começou a compartilhar a história dele. Quantas pessoas elas foram abusadas, mas elas até hoje têm isso na consciência. Aquela cena, ela se repete. Aquele cheiro, ele se repete. Talvez você fez um tratamento muito forte, talvez você ficou por um tempo internado e usando uma medicação, e quando você sente aquele cheiro, algo te traz à mente, algo te vem à consciência de novo. Talvez, quando você vive, você passa uma cena, algo volta à sua consciência de novo. Né? Quando algo acontece na sua casa, você fala assim, opa, vai acontecer tudo de novo. Eu já passei por isso. Né? A Kelly, essa semana, ela falou assim, enquanto eu preparava essa ministração, ela falou assim, amor, toda vez que eu vejo a Estherzinha trocando os seus primeiros passos, tem horas que me volta à memória você saindo de casa, porque na época eu estava saindo de casa, nós estávamos separando, e a Maria Eduarda estava aprendendo a dar os seus primeiros passos. Então quando ela vê Esther na sua consciência, aquele mesmo sentimento daquela vez, de abandono, ele volta. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus nessa noite veio trazer cura para a sua consciência. Jesus veio trazer cura para a sua consciência, para todas as suas marcas, para todas as suas dores, tudo aquilo que muitas vezes você passa, que volta, e você fala assim, eu não quero sentir isso novamente. Deus nessa noite, Ele quer trazer cura para a sua consciência. Salmo 51:3 fala assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso aqui é Davi falando. Davi toda vez trazia na sua consciência a sua traição, o seu adultério com Betseba, e como ele matou o seu marido Urias, como matou o marido de Betseba, Urias. Davi, ele tinha isso em sua memória, e essa cena ela voltava constantemente. Ele escreve os salmos falando nisso. Salmo 51:9-12 fala assim, esconde o rosto dos meus pecados,
e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Sabe todas aquelas surras que você levou do seu pai? Sabe aquela cena de abandono, quando seu pai saiu e nunca mais voltou? Ou sua mãe saiu e nunca mais voltou? Nessa noite Deus quer limpar a sua consciência. Jesus quer derramar o sangue dele, tirando isso da sua consciência, trazendo cura em nome de Jesus. Jeremias 31:34 fala: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. Eu não me lembrarei dos seus pecados. Olha que lindo Jesus falando isso para você. Quarto, o sangue de Jesus, ele trouxe cura. O sangue de Jesus, ele trouxe cura. Mateus 27:26 fala assim: então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos, ele queria dar uma lição em Jesus. Ele viu que Jesus não havia cometido nenhum erro. Ele não tinha como condenar Jesus. Então, para satisfazer o povo que queria condenar Jesus, ele fala assim: não, vamos dar uma surra nele. E ali Jesus, ele é açoitado de uma forma muito dolorida, onde a sua carne ela é exposta, onde alguns ossos são expostos. Jesus não teve nenhum osso quebrado, irmãos. Nenhum osso quebrado, mas a sua carne ela foi rasgada. A sua carne ela foi exposta. Por que Jesus precisava ter o seu corpo rasgado daquela forma? Por que uma morte tão violenta? Por que algo tão doloroso? Você já se perguntou por isso? Por que Jesus teve que passar por tudo aquilo? A mutilação do corpo de Jesus, um homem sem enfermidades, um homem sem doença, um homem sem chagas, um homem que era a própria cura, mas agora ele vê o seu corpo, a sua pele sendo rasgada. Ele se faz doente por mim e por você, pelas nossas doenças. Isaías 53:4, de 5 a 6 fala assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu e você não fomos feitos para ter doença. Eu e você fomos feitos para ter um corpo glorificado. Mas nós estamos no mundo. Mas a promessa que Deus tem para nós é que, independente da doença que você tenha, você vai ter o seu corpo glorificado. E independente da doença que você esteja passando, Ele tem cura para você nessa noite. Eu quero abrir um parênteses. Eu vou pedir, se puder, só apagar essas luzes aqui, fazendo favor. Eu quero fazer um parênteses nessa ministração, porque o sangue de Jesus, ele traz cura. E Deus nos deu uma direção enquanto a gente orava essa semana. E Deus já havia nos dado uma visão de como seria o culto. E eu falava assim: Kelly, eu não sei como eu vou encaixar tudo isso. Mas aí ela teve um sonho e falou assim: amor, eu sonhei que você fazia isso, isso, isso. Eu falei: então tá bom, então eu vou fazer isso. Eu gostaria de saber aqui nessa noite, Deus tem cura para a sua vida, cura física. Eu gostaria de saber aqui nessa noite, quem foi diagnosticado com câncer, seja maligno ou seja benigno. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, nós queremos orar por você. Eu preciso que você venha para que a gente possa orar por você.
Ninguém? Amém? Deus tem cura para você nessa noite, meu irmão. Deus tem cura para você nessa noite, minha irmã. É um desafio. Mas Deus quer trazer cura sobre a sua vida. E Deus nos falou claramente que nessa noite haveria pessoas com diagnóstico de câncer e Ele quer trazer cura para a sua vida. Mas eu preciso que você venha aqui à frente para que a gente possa orar por você. Sempre a gente pergunta: Deus, como que o Senhor quer curar essa pessoa? Porque a cura não está em mim, não está nas pessoas que vão orar por você, não está. A cura está no nome, no sangue de Jesus, porque há poder no nome dele. Mas eu quero que você venha aqui à frente, senão eu vou continuar, amém? Amém. O quinto milagre, a coroa de espinhos. Em Gálatas 3, 13 e 14 fala assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas 3, de 13 a 14. A maldição, ela não pode atingir você, a menos que tenha um motivo: o pecado. Se você leva uma vida, se você vive uma vida de pecado, irmãos, tudo aquilo que Jesus entregou por você, tudo aquilo que o sangue dele foi pago e derramado ali naquela cruz, você se faz um filho maldito, se você não se arrepende dos seus pecados e não muda o seu caminho. Quando Jesus ele curava uma pessoa, ele sempre falava para a pessoa o quê? Você está curado, mas vá e não peques mais. Vai, não peques mais. O pecado ele traz maldição para a sua vida, né? A Bíblia nos ensina que os resultados de uma maldição são como um poder espiritual que pode vir sobre nós e nos perseguir, dominar e destruir. Se não pararmos de pecar, então seremos chamados filhos malditos. Foi o que aconteceu com os filhos do profeta Eli, né? Que encontravam as mulheres dentro da tenda. E Deus fala e eles não ouvem. E eles não entendem, eles não aceitam, eles continuam no pecado. E agora eles se tornam filhos malditos. Em Jesus é colocado uma coroa de espinhos. Os galhos daquela época, os espinhos tinham mais ou menos cerca de aproximadamente de 6 a 10 centímetros. Eles falam, soldados riem, falam: você não é o rei dos judeus? Então nós vamos fazer uma coroa. Um soldado coloca uma capa nele, pega um caniço de pau e lhe dá um caniço de pau como se fosse um cetro. E alguns se ajoelham diante de Jesus e falam: viva o rei! Você não é o rei? E quando aquela cruz é fincada na cabeça de Jesus, ali ele derrama sangue mais uma vez. Mas Pilatos insiste. Pilatos não vê pecado, Pilatos não vê, na verdade não é pecado, Pilatos não vê transgressões em Jesus. Pilatos não vê culpa em Jesus. E mais uma vez Pilatos tenta livrar Jesus. Mais uma vez Pilatos tenta livrar Jesus. E aí imagine você preso numa cadeia, você sabendo que você seria crucificado, porque naquela época, quando se aproximava da Páscoa, era comum crucificar algumas pessoas. E aí você está lá, contando as horas para ser crucificado. Mas aí você ouve falar que Pilatos e o povo quer crucificar um outro homem que nada fez. Aí você fala assim: não é possível. Não é possível que vão me soltar. Eu sou escravo. Sou escravo dos meus pecados, sou escravo das minhas transgressões. Como que vão me soltar? Pilatos tem uma atitude, fala assim: chama Barrabás, tem um preso lá, que aquele preso, ninguém vai querer soltar ele.
Mas sabe o que eu gosto de Jesus, irmão? Não foi Pilatos que soltou Barrabás, não foi o povo que soltou Barrabás. Quem soltou Barrabás foi a presença de Jesus. Você já parou para pensar nisso? O nome Barrabás significa filho do Pai. O nome Barrabás significa filho do Pai. Era necessário que o filho voltasse para o Pai. E para isso ele precisava ser liberto. E só Jesus poderia libertar Barrabás. É necessário que você volte para o Pai. Jesus nessa noite, Ele quer tirar, Ele quer livrar, Ele quer limpar a sua vida. Olha só o que Pilatos fala: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês, por isso ele lavou as suas mãos. E o povo vira para ele e grita. O povo, pelo contrário, gritou: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pilatos sabia da maldição. Pilatos, mesmo não crendo em Jesus, mesmo não tendo caminhado com Jesus, mas ele ficou com medo de condenar Jesus, porque ele reconheceu a santidade de Jesus. Mas o povo crucifica, e agora esse sangue é derramado de maldição sobre eles. Mas Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão falando, pois não sabem o que estão fazendo. Olha a misericórdia de Jesus sobre a nossa vida o tempo todo. Muitos de nós estamos presos no passado, porque um dia eu fui assim, porque lá atrás meu pai fez isso, minha mãe era assim, meu pai era assim, por isso hoje eu sou assim. Pastor, você não está entendendo, eu não consigo mudar, porque essas feridas, essas marcas que tem em mim, meu pai e minha mãe gerou, quando lá na infância, meu tio, minha tia, meu primo que abusou, fulano fez, fulano aconteceu. Deixa eu te falar, o sangue de Jesus veio e limpou a maldição que estava sobre você. Ele limpou aquilo que estava sobre você. Sexto milagre, deixa eu caminhar aqui, senão não vai dar tempo. Sexto milagre, a reconciliação com Deus. Jesus agora, ele carrega a cruz. Ele carrega a cruz. Enquanto ele carrega a cruz, ele é zombado, ele é açoitado, ele é escarnecido. E agora chega o momento onde ele vai ser pregado na cruz. Colocam sua mão e ali pregam a sua mão, pregam o seu pé, ali ele é pregado. No momento que aqueles pregos transpassam a mão de Jesus, o seu sangue mais uma vez ele é derramado, e mais um milagre é feito por ele ali, a reconciliação com Deus. A palavra hebraica para reconciliação significa que você dá algo à pessoa com quem você tem uma dívida, para compensar o que você lhe deve, e por meio dessa troca, a reconciliação ela acontece. Deus aceitou o sangue de Jesus como compensação por nossa própria vida, para que possamos ser purificados e salvos. Você foi purificado, você foi salvo. Pastor, mas como a reconciliação com Deus? E talvez, para mim, esse é um dos maiores milagres que Jesus realizou ali naquele momento na cruz, porque quando Adão e Eva eles pecam, nós somos destituídos da graça, ali nós nos tornamos pecadores, ali o pecado entrou no mundo, ali Adão e Eva fez o que? Eles deram a chave que estava na mão deles, que Deus tinha dado toda a autoridade para o homem, para a mulher no jardim. Mas agora eles pegam essa autoridade, eles entregam para o diabo, eles falam assim: ó, diabo, está aqui, ó, a terra é sua, esse jardim é seu, faz o que você quer, não é?
Mas agora Jesus, pregado na cruz, ele traz a reconciliação com Deus. Deus agora traz uma reconciliação sobre a minha vida e sobre a sua, e tudo aquilo que Adão havia feito. Agora Jesus, a palavra de Deus fala, o segundo Adão, traz um novo nascimento, traz algo novo, traz a reconciliação com o Pai. Romanos 5, 6 a 11 fala assim: quando estamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus traz reconciliação com o Pai. Na cruz, Jesus, mais uma vez, sangrou. E ali foram as últimas horas de Jesus. Jesus já estava prestes para morrer. Jesus já sofria muito, e ali há algo curioso. Eles relatam que Jesus ele teve sede. E aí muitas pessoas falam assim: mas foi uma maldade que deram vinagre para Jesus beber? Não, não foi uma maldade, querido. Naquela época, quando você chegava numa casa mais rica, os banheiros eles eram em cima, num segundo andar. E ali a pessoa fazia suas necessidades e escorria, havia como se fosse um escorregador. As suas necessidades elas escorriam naquele escorregador, naquele tobogã ali, vamos falar. E aí o que acontecia? As pessoas que eram responsáveis para a limpeza, porque aquilo ali ficava podre, eles colocavam vinagre numa esponja na ponta de uma lança, e eles limpavam todas aquelas sujeiras, todas aquelas fezes, todo aquele fedor, eles eram limpos com o vinagre na ponta de uma lança, com uma esponja. Quando colocaram vinagre numa esponja, na ponta de uma lança, e deram para Jesus beber, falaram para ele assim: você é sujo, você fede, você para nós não tem valor, você é como se a gente estivesse limpando uma latrina. Mas tudo estava no plano de Deus, tudo era projeto de Deus. Mas foi isso que Jesus sofreu por mim e por você. Talvez você não entenda ainda o significado de tudo que Jesus passou. Talvez você nunca se atentou por que ele teve que passar por isso. Mas que nessa noite você entenda que ele passou e que o sangue dele foi derramado, e aprenda a dar valor àquilo que ele fez por mim e por você. Sétimo e último milagre de Jesus na cruz: o novo nascimento. Já era chegado final da tarde, mais ou menos 3 horas da tarde. A partir das 6 horas da tarde começava já o Shabá. Então eles não podiam mais fazer nada, eles tinham que ir para o templo orar, no sábado, e iniciava ali na sexta-feira, ao pôr do sol, por volta das 6 horas. Então quando dava por volta das 3 horas da tarde, aqueles homens que estavam crucificados ainda, os soldados, eles chegavam com a marreta e eles quebravam os joelhos, para que aquela pessoa morresse mais rápido, porque as pernas elas sustentavam, então quando quebrava, o apoio vinha todo para os seus ombros, e aí ele se afogava com o seu sangue, ele não conseguia respirar e ele se afogava com o seu sangue. Mas ali quando eles chegam, eles se deparam com algo. Jesus já havia
morrido, o espírito já não estava mais ali, já havia sido consumado. Então eles não quebram os joelhos de Jesus. E aí por isso do texto que fala, preservar-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Salmos 34, 20. Mas quando chegaram, Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Pastor, por que saiu água quando perfuraram Jesus na sua costela? Quando a mulher ela está prestes a dar ao parto, e recentemente, faz 10 meses eu pude acompanhar isso, e o médico ele vai ali e ele corta, a criança estava numa bolsa, numa placenta, e ali quando corta, ali sai sangue e sai o líquido amniótico, água, aquilo ali sai. Quando Jesus tem sua costela perfurada, sai sangue e sai água. Um novo nascimento para mim e para você. Um novo nascimento para mim e para você. Jesus tem um encontro tremendo com Nicodemos, em João 13. E Jesus fala para Nicodemos, um dos chefes dos fariseus, um homem conhecedor profundo de toda a Torá, um homem conhecedor profundo de várias línguas. E quando Jesus tem um encontro com ele, Jesus fala assim: ei, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos fala: Senhor, mas como é possível nascer de novo? Será que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus fala: não é isso. Aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário que você nasça no Espírito. É necessário nascer de novo. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. João 3, 5 a 17. O último milagre de Jesus foi um novo nascimento para mim e para você. E nessa noite, eu quero te desafiar a entregar a sua vida para Jesus, para viver esse novo nascimento.